E assim que Tu nos vês, Senhor, nós queremos não só Te ver, Senhor Deus, nós queremos sentir o Teu toque, a Tua presença, sentir, Senhor Deus, a Tua direção nos nossos corações, Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito nos toque nessa noite, Senhor, de alguma forma, Pai, nos falando algo que nós precisamos ouvir, Senhor, algo que nós necessitamos ouvir, Senhor, nos abraçando, nos enchendo com o Teu Espírito, promovendo algo de sobrenatural, Senhor, conforme Tu quiseres, Senhor, conforme Tu tens preparado para essa noite, Senhor. Pai, nós queremos tudo, Senhor Deus, tudo que está preparado para nós nessa noite, Senhor Deus, que nenhuma barreira se ponha, Senhor, entre o Teu Espírito e o nosso Espírito aqui, Pai, para que a gente receba de Ti, Senhor, direto do Teu trono, Senhor, algo que chegue no mais profundo, mais íntimo dos nossos corações. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Louvado seja o Teu nome por cada vida, cada um, Senhor, que se dispôs a ouvir a Tua palavra, porque crê no Teu nome, Senhor, e sabe que Tu podes, Senhor, fazer algo muito maior do que aquilo que nós esperamos, ou até daquilo que nós cremos, Senhor, pela Tua misericórdia que transcende todas as coisas, Senhor, se renova a cada manhã, Senhor. Alinha, Senhor Deus, o nosso coração com o Teu nessa noite, Senhor, para que a gente possa participar daquilo que Tu já tens, Senhor Deus, preparado para nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Pai. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Pode sentar-se, por gentileza. Nós temos o Alberto e a Alessandra que nos visitam nessa noite. Bem-vindos. O que o Senhor tem preparado para o pessoal da casa, tem preparado para vocês também. O que importa é a disposição do coração. Ele nos fala que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quando a gente se abre para receber aquilo que Ele tem, Ele não resiste, Ele tem que, pelo Seu amor, nos entregar algo. E Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para pedir, porque Ele sonda os nossos corações. Ele faz uma leitura de tudo que se passa, e a partir daí, então, Ele sabe como proceder, pela Sua sabedoria imensa e infinita. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Irmãos, antes de a gente abrir nossas Bíblias, queria que o Léo passasse para nós, por gentileza, Léo, um videozinho sobre o Mevan Academy. Olá, graças a Deus. Eu sou o Natan, professor do módulo Ser Igreja aqui do Mevan Academy, e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Participe esse semestre, próximo semestre conosco no módulo Ser Igreja. O objetivo do módulo Ser Igreja é gerar, despertar no corpo de Cristo, nas pessoas, um amor pela Igreja de Jesus, um amor pela comunidade que o próprio Cristo estabeleceu em Mateus capítulo 16, versículo 18. Nós também desejamos que nesse módulo você possa aprender as movimentações da igreja, você possa aprender por que nós devemos ser a igreja, porque a igreja é a comunidade do Cristo. A igreja é a comunidade onde os relacionamentos são priorizados, onde na coletividade Deus faz grandes coisas na terra. Então, eu quero convidar você para participar conosco do módulo Ser Igreja. Nesse módulo, nós iremos estudar disciplinas essenciais e muito importantes. A primeira, Jesus, o reino e a igreja. Qual a relação de Jesus, o reino de Deus e a igreja? Em todo o Novo Testamento nós vemos os apóstolos valorizando a igreja, amando a igreja, investindo na igreja, dando a sua vida pela igreja de Jesus. E o próprio Cristo que deu a sua vida. Seguindo, nós vamos falar da missão de Deus e a igreja. O que Deus está fazendo no mundo?
o que Deus está fazendo durante toda a história e como a igreja é o agente do reino de Deus na terra. A igreja é a missão de Deus na terra e nós sabemos que a principal missão de Deus é reconciliar todas as coisas em Cristo. Depois nós vamos para a terceira disciplina, que é a igreja na história. Uau! Por que a igreja se movimentou na história do jeito que se movimentou? O que Deus fez na história da igreja? A história dos avivamentos, dos homens de Deus que foram usados, a história dos momentos mais difíceis da igreja, momentos de perseguição, momentos de heresias, momentos onde se faltou a essência. Depois, nós iremos estudar o Espírito Santo e a comunidade do Cristo. O que o Espírito Santo está fazendo na igreja? Como o Espírito Santo está restaurando a igreja no seu verdadeiro e único propósito? É isso, dentro dessa disciplina nós vamos estudar várias coisas, dons espirituais, o fruto do Espírito, a comunidade, a maneira que essa comunidade se relaciona, como as pessoas dessa comunidade se relacionam, qual a nossa relação com a sociedade em geral, o que nós podemos fazer e cooperar com a obra de Deus no mundo. E por último, nós estudaremos avivamento e transformação. O que Deus quer da igreja nessa geração? O que Deus quer da igreja até a volta de Jesus? Por que nós precisamos profundamente de um avivamento espiritual? Por que nós precisamos ser despertados por Deus? Um avivamento tanto na nossa vida, mas esse avivamento na nossa vida que vai refletir em todas as esferas da sociedade. Eu convido você para estudar conosco, para entrar nessa experiência de 6 meses falando sobre a igreja de Jesus, não meramente a instituição, mas o corpo de Cristo, o corpo de Cristo vivo, o corpo de Cristo belo, a noiva de Cristo que está atuante na história e ela vai atuar até a volta do Senhor Jesus, onde numa grande boda, numa grande festa, nós nos uniremos novamente em plenitude com Jesus Cristo nosso Senhor. Estude conosco, faça sua inscrição, acesse mevanacademy.com, procure o polo mais próximo de você que vai ter o módulo Ser Igreja e venha estudar conosco. Eu espero você para essa grande aventura. Deus te abençoe. Olá! Então, pessoal, o polo mais próximo de vocês é aqui mesmo, Passo Fundo, né? Então, dia 15 de agosto a gente tem a aula inaugural dessa disciplina. A expectativa é de um conteúdo, além de histórico, né? Além de informativo, também muito prático, né? Para a gente viver a igreja nesses dias. Aquela camiseta que ele está ali é a camiseta do uniforme, então junto com a apostila você ganha a camiseta também, o acesso ao AVA, ambiente virtual, e mais o material complementar que tem em algumas aulas. Nós estamos fazendo, já fizemos algumas inscrições. Se tu quiser saber um pouquinho mais sobre esse módulo, quiser fazer tua pré-inscrição, eu tenho interesse em fazer, mas preciso ver alguma coisa ainda, preciso definir, fale conosco que a gente faz uma lista a confirmar, e vai ser bem importante. 15 de agosto até dezembro a gente faz a nossa formatura, e tem mais do circuito modular do Mevan Academy, a gente tem mais uma disciplina e a gente encerra todo o circuito, tá? Então eu queria te estimular às quintas-feiras à noite a participar conosco das aulas do Mevan Academy, tá bom? Queria que você então abrisse a tua Bíblia junto comigo na segunda carta de Pedro, para que a gente leia o primeiro texto, para ver o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Segunda de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus nos diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor.
pelo legado que tem nos deixado para nos dar instrução, Senhor, para que ocupe a nossa mente, para que nos dê direção, para que seja luz para a nossa vida, Senhor. Todo aquele que mergulha nela, Senhor, descobre tesouros incríveis, Senhor, e que nessa noite os nossos olhos sejam abertos para as maravilhas da Tua lei, Senhor. Que a gente possa compreender um pouquinho mais e essa compreensão nos faça mudar de plano, Senhor, nos faça seguir mais adiante e nos faça evoluir, Senhor Deus, na vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos também pela vida de cada ofertante, cada dizimista, aqueles que entendem, Senhor Deus, que Tu não és um Deus que propõe barganhas, mas Tu és um Deus que estabelece princípios, Senhor. E todo aquele que vive sob esses princípios desfruta das Tuas promessas. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, é necessário crescer, né? Crescer não é uma opção, é uma necessidade. Mas para isso a gente precisa escolher crescer, né? Diferente de um ser natural, uma planta, de um animal, de uma pessoa que cresce naturalmente. Na nossa vida nós precisamos escolher crescer, senão a gente fica estagnado e todas as virtudes que o Senhor tem já preparado para nós, elas ficam ali guardadas e vão morrer conosco. Se a gente não desejar crescer, evoluir naquilo que o Senhor pode nos fazer andar. Crescer significa para nós viver algo novo, conhecer algumas coisas que ainda não conhecia, desfrutar de coisas que ainda não desfrutava, e para isso é necessário também o conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, não somente conhecer a Cristo como Senhor das nossas vidas, como aquele que pagou o preço de redenção das nossas almas, que remiu a nossa vida, mas conhecer tudo aquilo que nos propõe para que a gente conheça. Por vezes a gente se amarra num texto e acha que é só conhecer Jesus, fazer aquela oração, né? Conheça Jesus, enfim, né? Mas não é só isso, né? É muito mais. As coisas de Deus sempre são muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Sempre é muito mais, sempre. Por maior que seja a tua expectativa, ainda é muito maior. Conhecer a Cristo nos proporciona coisas infinitas, mas é necessário uma disposição. E se a gente se dispõe, a gente pode crescer em todas as esferas sociais que a gente vive, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na escola, enfim, por onde a gente andar, a gente pode crescer através do conhecimento que o Senhor nos dá. A graça, ela nos é alcançada sem que a gente faça esforço algum. É de graça. Mas o conhecimento, ele exige algum esforço. E a gente pode alcançar muitas coisas também sem a graça. Muitas pessoas alcançam muitas coisas grandes sem a graça. Mas todas essas coisas podem ser grandes, mas elas não são firmes. Firmes só com a graça. Jeremias 33:3, texto conhecido, fala que o Senhor diz: clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não conheces. Nós, pela força do nosso trabalho, pela nossa inteligência, ou por aproveitar algumas oportunidades, nós podemos sim alcançar algumas coisas grandes, mas elas podem sumir a qualquer momento. Nós podemos perdê-la a qualquer momento se nós não estivermos em cima da graça, crescer na graça. Então nós alcançamos a graça e agora em cima dela, a partir dela, nós caminhamos para o conhecimento. Nós precisamos crer que a graça é o primeiro passo, mas não é tudo. E se a gente tem a graça, e se a graça fosse tão somente para nos livrar do inferno, então o que a gente está fazendo aqui? Qual que é a razão da nossa vida? Viver uma vida inteira só se cuidando para não deslizar muito forte, para não ir para o inferno? Não é isso. A graça que o Senhor nos dá, e sobre ela o conhecimento, é para que a gente alcance lugares maiores. Eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Sobre nós como igreja alcançar alguns lugares maiores e algumas coisas que a igreja tem nos ensinado, que tem nos travado de alcançar esses lugares maiores.
A igreja evangélica no Brasil começou a se estabelecer há pouco mais de 100 anos. E a igreja veio, os missionários vieram com um firme propósito de evangelizar um povo que conhecia Jesus como filho de Maria, mas não conheciam Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus. E a igreja então se estabeleceu nesse princípio de evangelismo. E ela teve êxito por aquele momento, porque naquele momento o que era necessário era o evangelismo. As pessoas precisavam conhecer aquele Jesus que ainda não conheciam. E hoje, mais de 100 anos depois, nós vivemos um novo momento, mas por vezes nós vemos que a igreja ainda vive como que se vivesse há 100 anos atrás, baseando todas as suas ações em cima do evangelismo. Mas nesse tempo, outras instituições, outras igrejas foram se estabelecendo e foram tomando conta de alguns territórios, ou alguns locais, ou algumas esferas, enquanto a igreja evangélica ficava parada no tempo. Algumas instituições vieram e marcaram um território e tomaram conta. E marcar território significa tu exercer um domínio. Um animal, quando ele marca território, ele está dizendo para os outros animais, né, um macho de qualquer espécie, quando ele demarca o território, ele quer estabelecer ali um lugar para ele reinar. E para que venha alguém então tomar aquele território dele, precisa ter luta. E a igreja precisa hoje retomar alguns lugares que perdeu e ainda conquistar outros lugares que nunca alcançou. E isso exige luta da igreja. Nós vamos precisar lutar. Se a gente quiser conquistar alguma coisa, não é assim na vida. A gente precisa lutar para vencer. No reino espiritual, a mesma coisa. A batalha se dá em outro plano, mas também é uma batalha. E também exige um esforço. E também exige uma clareza do que se deve fazer. Eu não posso batalhar no campo de batalha errado. Eu não posso batalhar pela causa errada. Em muitos lugares, a igreja ainda não remiu a sociedade. Influências, por exemplo, maçônicas, estão nas esferas da sociedade onde o poder econômico é maior. Influências espíritas estão tomando conta de diversas escolas. Várias religiões, enfim, estão tomando conta. O islamismo está tomando conta do mundo através de um programa de imigração e da abertura de outros países para receber. Eles estão instituindo os altares deles. E depois que um altar está instituído, é difícil derrubar. Mas tem muitos altares que já estão instituídos. E onde estão os cristãos? Nós sabemos que aqui em Passo Fundo, as melhores escolas são as escolas católicas. O hospital é um hospital católico. Por quê? Porque eles se deram conta de que saúde e educação são as primeiras coisas que as pessoas precisam para se desenvolver e para viver. Então eles tomaram esses redutos. E ali eles demarcaram o seu território. E ali então hoje não se consegue destronar isso. Mas talvez nem precisasse, se os serviços fossem bem prestados. Mas o problema é que existem altares que são estabelecidos. Quando o Brasil foi descoberto, o evangelismo, por assim dizer, o catecismo, ele entrou junto. E redutos foram sendo estabelecidos na nação inteira. E hoje esses redutos subsistem. E onde está a igreja evangélica? Onde estão as escolas evangélicas? Nesse tempo todo, enquanto todo mundo trabalhava e se estabelecia, a igreja evangélica parava e se escondia atrás da Bíblia. Talvez isso não seja muito comum para vocês, um pouco mais novos, né? Mais novos que eu acho que é todo mundo aqui. Mas
Talvez não seja tão claro isso para vocês, ou não tenham vivenciado a história da igreja, mas a igreja se baseou no evangelismo e deixou de agir. Os crentes não frequentavam psicólogos, porque isso era coisa do diabo. E então, quando eles tinham um problema de estresse, depressão, e alguns chegavam ao colapso, não existiam psicólogos cristãos, porque os filhos nunca tinham sido estimulados a estudarem psicologia, porque era coisa do diabo. Os crentes não assistiam TV porque era pecado. Quando começaram a assistir, aquilo ali já estava dominado por não crentes. Os diretores de programa, os atores, todos eles não tinham nenhum princípio, nenhum fundamento de princípio cristão nos seus programas. Então o cristão, o crente, começou a consumir aquilo que ele mesmo deveria produzir. Mas ele se escondeu, e a igreja se escondeu, e a igreja hoje precisa se dar conta que o momento da igreja é outro. E o problema de a igreja não ter dominado algumas esferas da sociedade foi pela sua religiosidade. A religiosidade, ela estipula alguns ritos, alguns formatos, e a igreja vive em função disso. Enquanto a igreja se preocupava com o tamanho da saia e o tamanho do cabelo das mulheres da igreja, outras instituições iam avançando. Mas o momento que a gente precisa entender é que existem coisas nas nossas vidas que já se cumpriu o tempo delas. E a gente precisa saber o que já se cumpriu para que a gente tire isso do nosso caminho, porque isso nos impede de crescer. Se você coloca uma lona em cima da grama, a grama não consegue crescer e ela morre. Nós precisamos tirar essas lonas pretas da nossa religiosidade evangélica, cristã, para que o algo novo comece a acontecer nas nossas vidas. E a gente adquire conhecimento de diversas formas. O texto de Eclesiastes me ensina, Eclesiastes 7:25, me ensina que eu preciso olhar para todas as coisas por meu dia a dia, para também poder aprender. Eclesiastes 7:25 diz assim: eu apliquei meu coração para saber a razão das coisas. Nós precisamos exercer juízo sobre as coisas para poder entendê-las. E as coisas do nosso dia a dia. Você tem tirado experiências de Deus lá no teu trabalho, ou na tua escola, ou na tua família? Você tem visto Deus ali? Deus tem te ensinado com as coisas do dia a dia? Eu tenho procurado aprender com isso. Eu trabalho com estruturas de forro e divisórias. E para fazer uma estrutura, a gente faz o parafusamento de perfis, reperfila outros também parafusados, põe uns tirantes, uma regulagem de altura que vai ser nivelada a laser, um parafuso e uma bucha, e essa bucha fixada na laje, na estrutura do imóvel. Eu sei a marca dos perfis, dos parafusos, o tamanho da cabeça dos parafusos, a marca das presilhas de regulagem de altura, das chapas que vão revestir, da massa que vai depois. Mas eu não me importo muito com a bucha. A bucha é a coisa mais insignificante, é a coisa mais barata. Mas é a bucha que vai firmar a laje, a estrutura sólida, com toda aquela estrutura que eu vou fazer com que fique sustentada depois. Nós já falamos isso outro dia, mas eu queria te alertar que tem coisas que parecem ser insignificantes na tua vida, mas elas são importantes. Pode ser um pecadinho daqueles pequenininhos, aqueles que a gente nem considera pecado, porque já acostumou e já faz prática no dia a dia, é uma coisa tão pequena que parece que Deus não vai se importar com isso. Mas isso pode ser algo que faça ruir toda a tua cobertura. Ou talvez uma virtude que você não encontra em ti. Pode ser aquela bem pequenininha que tu nem acha que é virtude, que acha que é uma coisa comum que todo mundo tem. Mas se você se importar com ela, ela pode ser aquilo que vai dar uma sustentação para uma grande obra que Deus quer fazer na tua vida. As coisas pequenas que parecem significantes para nós. E nesse trabalho nós estamos agora nessa semana
E eu aprendi com isso, e eu quero, por isso, passar para vocês também. Nós estamos fazendo um trabalho de desconstrução de um forro que tinha sido feito, pegou uma umidade agora e precisa ser desfeito para que possa ser feito um novo. E nessa desconstrução eu não posso botar aquilo abaixo, eu tenho que ir tirando, peça por peça, parte por parte, para não danificar a estrutura que ainda pode ser aplicada. E eu tenho aprendido que desconstruir as coisas, por vezes ela é mais difícil do que tu começar a partir do zero. E na nossa vida cristã, na nossa vida religiosa é a mesma coisa. A gente aprendeu muitas coisas com a igreja. A igreja evangélica nos ensinou muitas coisas no correr desse tempo todo, e a gente começou a tomar por verdade, e tem algumas coisas que não são, algumas coisas que são mera religiosidade. E eu quero te dar um exemplo. Eu queria que tu não te espantasse comigo. João 14, verso 13. Evangelho de João, um versículo somente, 13 do capítulo 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse texto é a base para as nossas orações. Quando a gente ora, no final diz em nome de Jesus, ainda dá uma em nome de Jesus. E isso está no nosso, se a gente não disser em nome de Jesus nessa oração, parece que ela não vai funcionar, né? Então ela é tipo assim eu disse, agora beleza, agora está pronto, porque está escrito na palavra, né? Pedir em meu nome, então tá, então eu pedi, e agora vai ter que acontecer, né? Tipo aquele negócio do dízimo, né? Tu dá o dízimo e bota Deus na prensa, fazer prova, assim, Senhor, tu tem que me abençoar. Essas coisas que a gente aprendeu com a igreja evangélica, né? E graças a Deus o Senhor vai desconstruindo. Mas então, essa oração que eu faço em nome de Jesus, eu queria que tu acompanhasse o raciocínio. Quando eu preciso de um serviço de um advogado, por exemplo, a Jéssica está aqui? Não. Eu passo uma procuração para ele e ele pode agir em meu nome, certo? Quando se age em nome de alguém, precisa-se ter a legitimidade daquele alguém. Não, você está autorizado a agir em meu nome, ou a falar, ou a pedir, ou a receber, ou a negociar, enfim. Eu te autorizo para que você, em meu nome, você faça a operação que você entender. Eu posso colocar limitações naquela procuração. Não, em meu nome tu pode fazer só isso. Mas isso tu pode, tu tens liberdade. Por quê? Porque é em meu nome. Então eu autorizo essa pessoa a fazer alguma coisa. Você vai levar um recado para alguém, sabe, o fulano me pediu para te dizer isso. Você tem que dizer exatamente aquilo que te pediram para dizer, senão você está dizendo por ti. Se eu coloco o meu querer, a minha intenção, o meu desejo, a minha palavra, aí eu não estou pedindo pelo outro, eu estou pedindo por mim. Se a minha oração for em nome de Jesus, eu preciso dizer aquilo que Jesus diria, certo? Eu não posso fazer a minha oração pedindo aquilo que eu quero, conforme o meu desejo, por melhor que seja a minha intenção, e usar o nome de Jesus, porque não é o nome dele. E quando eu comecei a descobrir esse negócio, começou a me dar um temor, e quando eu faço minha oração, eu tenho que repensar se tudo que eu disse está na palavra, para que eu possa usar o nome de Jesus, para que eu não seja um dia acusado por falsidade ideológica. A igreja nos ensinou que tem que dizer em nome de Jesus. A igreja nos ensinou ainda, a mim ao menos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Piorou, né? São 3 problemas agora que eu criei para mim. Eu sou cúmplice agora de, né? Ou posso ser cúmplice de 3 enganos. Irmãos, mas não é errado orar em nome de Jesus, contanto que eu diga as palavras que Jesus diria. Olha só que negócio importante isso, ó. Em João 5,43, Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai. João 5,43, eu vim em nome de meu Pai.
Teve um episódio que Felipe questionou Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que já é o suficiente. Ele disse: mas Felipe, vocês não vê as obras que eu faço as mesmas obras que o Pai. Você não crê em mim, creia menos pelas obras. Jesus veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então ele veio em nome do Pai. Ele veio porque ele fazia a vontade do Pai. E olha só, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo quanto vos tenho dito. Então Jesus veio, cumpriu a função dele, ele foi, e o Pai enviou o Espírito em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque ele fará lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Ele veio com legitimidade não para exercer a vontade dele, para exercer a vontade do Pai que Cristo falou. Então agora ele vem e cumpre aquilo que o Filho falou. E nós, nessa história toda, olha só, a nossa oração deve ser guiada pelo Espírito. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos exprimidos. Irmãos, a nossa oração pode ter um grande erro nela. A gente pode ter legitimidade naquilo que a gente quer pedir, mas a gente não sabe pedir como convém. E se a gente pede, a gente pode pedir, mas a gente tem que pedir em nosso nome. Tiago nos diz que nós pedimos, mas nós não ganhamos porque nós pedimos mal. Nós não, irmãos, eu sou crente há 20 anos, eu não sei orar, nós não sabemos orar como convém. Eu preciso que o Espírito interceda por mim, que o Espírito me faça lembrar as coisas que o Senhor falou, mas eu preciso conhecer as coisas que o Senhor falou. O Espírito, como que ele vai me fazer lembrar aquilo que eu não conheço? Por isso que a palavra de Deus deve ser o nosso livro de cabeceira. A gente precisa conhecer a palavra do Senhor. O cristão deveria, quando se dá conta que é filho de Deus, ele deveria começar a ler a Bíblia e começar a ler, e não parar nunca mais, e conhecer toda ela, e ler toda ela e reler. A gente não pode ser cristão sem ler a Bíblia, ler esporadicamente alguma coisa, eventualmente. Nós precisamos conhecer para que o Espírito nos ensine, para que a gente ore em nome de Jesus e para que o Pai nos conceda. Se esse ciclo acontecer, tudo que nós pedirmos vai acontecer. Olha que negócio fantástico isso. A palavra nos fala que Samuel, todas as coisas que ele disse, todas as palavras que ele proferiu, nenhuma delas deixou de se cumprir. Deus honrou esse homem, que todas as profecias que ele liberava, todas elas se cumpriram. Não falhou uma. Olha que coisa magnífica nós temos nas nossas mãos. Nós precisamos entender o ciclo, onde que nós estamos nele, e como agir a partir daí. Nós temos algo maravilhoso nas nossas mãos. Mas quando eu falei, eu não queria que ficasse bravo comigo, porque você aprendeu, eu aprendi a vida inteira que a gente tem que orar em nome de Jesus. Agora vem o pastor orar em nome de Jesus, todo mundo ora em nome de Jesus. Agora vem o cara aí, o Carlos, me dizer que não é assim o negócio. Mas a igreja, ela nos ensinou muitas coisas que são sofismas. Sofisma é uma coisa que parece que é, mas acaba não sendo, e a gente se envolve naquilo achando que está fazendo alguma coisa, e a gente está envolvido num grande engano. A religião nos ensinou a orar pedindo perdão pelos nossos pecados, simplesmente assim, como se fosse só por pedido. Mas a Bíblia nos fala que nós vamos nos arrepender e confessar para alcançar o perdão. A religião nos ensinou que a gente precisa fazer uma oração e dizer: Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida. Mas a Bíblia nos diz que nós nascemos do Senhor, que o inferno não é o destino dos homens, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, e nós precisamos ser vigilantes para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida.
Mas a religião nos ensinou diferente. A religião nos ensinou, ao menos para mim, que criança não podia participar da ceia, porque ela ainda não era batizada, ainda não era membro da igreja, ainda não tinha discernimento do pecado. Mas a Bíblia me diz que a criança, ela está na pureza, e se ela está na pureza, ela não tem parte no pecado. Elas são mais santas e mais puras do que os pastores que excluíam elas da ceia, e achando que eles eram os santos. A igreja nos ensinou assim. A igreja nos ensinou que a gente tinha que dar o dízimo, que Deus podia nos recompensar pelo nosso dízimo a 30, 60 e 100 por um, e que nós podíamos colocar Deus à prova. Mas a Bíblia nos fala que nós cumprimos princípios, e quando Deus quiser, pela infinita sabedoria dele, ele nos retribui ou não, conforme ele queira. E quando ele intentar nos retribuir, nós vamos provar e vamos desfrutar daquilo que ele nos alcança. Mas a religião, nesses mais de 100 anos, ainda continua nos enganando. Mas a palavra, ela esclarece todas as coisas. A palavra, ela nos traz compreensão, e a partir dessa compreensão nós podemos crescer. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, porque o Senhor também me falou isso, e a gente compartilha aqui, os lugares que, crescendo, a gente pode tomar conta. As esferas da sociedade que o Senhor pode nos colocar. Nesse mesmo trabalho, ainda pegando esse exemplo de observar as coisas da vida para aprender, nesse mesmo trabalho que a gente estava fazendo, quando nós começamos a desmanchar as estruturas, nós percebemos que a iluminação que estava escondida, né, a iluminação indireta, não via as lâmpadas, somente o reflexo delas, era uma iluminação antiga, eram umas lâmpadas fluorescentes, eram vários reatores, fio para tudo que é lado. E aí então agora, tirando essa estrutura antiga, pode ser colocada uma estrutura mais moderna, uma fita de LED mais econômica, um fiozinho só, mais bonito, mais barato, mais prático. E eu aprendo que quando a gente começa a tirar algumas coisas antigas da nossa vida, a gente abre para que o novo, o melhor, o atual, ele comece a ter lugar. E o que é o atual para a igreja hoje? Não é só mais o evangelismo. Hoje a igreja vive um momento onde ela pode conquistar lugares, onde ela pode destronar os altares que foram instituídos anteriormente. A gente tem visto um exemplo disso na política, e há muitos lugares ainda que a igreja precisa remir os locais. Assim como Gideão derrubou o altar, cortou o ídolo, para que fosse estabelecido o altar do Senhor. O momento da igreja hoje é um momento de conquista. Não conquista por simplesmente dizer que ganhou alguma coisa, mas porque Jesus, quando retornar, a Bíblia nos fala que ele há de reinar 1000 anos, e junto com ele os santos reinarão. O Senhor volta para essa terra e chama os seus para reinarem sobre cidades, sobre locais, sobre instituições, porque a terra continua nesses 1000 anos, até que Satanás seja preso definitivamente e que, né, entremos na comunhão plena, naquele lugar onde não vai haver choro nem ranger de dentes. Mas antes disso, o Senhor volta e ele chama-nos para reinar, e a gente precisa começar a conquistar agora. Nós vamos reinar como? Depois, se a gente não tem feito nada, não temos nos movido para remir a terra agora. O recebermos a graça e caminharmos no conhecimento sobre essa graça é justamente para isso, para que a gente possa, alcançando lugares que a igreja dormiu e não alcançou e outros tomaram conta. O livro de Juízes nos fala que as árvores precisavam de um rei, mas a oliveira estava envolvida com as coisas delas, com os seus frutos, com o seu óleo.
A figueira também estava envolvida com as suas coisas, a videira estava envolvida com as suas coisas, então o espinheiro começou a reinar. E para reinar, ele instituiu as suas normas. Sabe, nós tem muita videira no meio da igreja, muita oliveira, muita figueira no meio da igreja. Mas nós estamos deixando o espinheiro reinar em várias áreas da sociedade. Quando eu dava aula de qualificação profissional, eu costumava falar para os jovens ali que estudavam: olha, se tu trabalha numa indústria e essa indústria tem um gerente, por que não pode ser tu o gerente dela daqui a pouco, daqui a alguns anos? Sabe, por que nós não podemos crescer e tomarmos as rédeas do lugar onde a gente trabalha, ou onde a gente estuda? Por que não podemos ser os diretores da escola onde estudamos hoje, ou os gerentes das empresas que trabalhamos, ou enfim? Por que nós não podemos? Nós precisamos primeiro estar dispostos, encontrar em nós uma virtude, pode ser a pequenininha aquela, que nem a bucha insignificante, e viver por isso, e lutar. Para destronar os altares, nós vamos ter que lutar. Mas o Senhor nos dá toda a armadura necessária. Quando o Senhor nos chama e nos alista, quando alguém se alista para o exército, semana o Ian almoçou lá em casa, a gente conversava, e o meu filho, o Estevão, disse que quer ser do exército. Eu disse: olha, conversa com o cara aí, já vai aprendendo, ele está aí. E a gente conversava sobre algumas coisas, e quando alguém é regimentado, ele recebe todo o suporte. Quando o Ian foi para o exército, ele recebeu a farda, recebeu o capacete, recebeu o fuzil, recebeu a munição, recebeu um comando, uma instrução. Então fica mais fácil lutar assim. Ele tem uma retaguarda, se porventura ele se machucar, tem alguém que vai dar o suprimento para ele. Tem alguém que vai fazer comida lá para alimentar ele. Mas ele precisa ir para o campo de batalha quando for acionado. O momento da igreja é o momento de despertar desse sono de mais de 100 anos. Já passou o tempo da hibernação. É hora de a gente começar a conquistar. Porque quando uma autoridade ela é justa, todos os que estão sob a sua autoridade se alegram. E isso também é uma função da igreja. Evangelizar é importante? É necessário, também é, mas não é tudo. É hora de a igreja se acordar e começar a pisar em lugares onde ainda não pisou. É hora de a gente avançar como corpo de Cristo, para que quando Jesus volte a gente possa reinar com Ele, porque Ele, olhando para nós, viu que as habilidades que Ele colocou em nós e Ele colocou em cada um, nós usamos. Eclesiastes 8:11 diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Alguma coisa, irmãos, a algum lugar, num tempo determinado por Deus, para que a gente vença. Para que a gente vença a carreira, para que a gente vença a batalha, para que a gente tenha o nosso pão, para que a gente tenha as riquezas e para que a gente tenha o favor de Deus. Não por sermos os mais fortes, os mais inteligentes, os mais ligeiros, mas por entender as oportunidades que o Senhor nos dá. Olhar para a vida, para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. O que nós aprendemos com isso? Onde que nós podemos ir? O que nós podemos atravessar? Não existem barreiras. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos avançar
para derrubar essas portas. Nós precisamos avançar. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Por uma estatística aproximada do IBGE, Passo Fundo tem cerca de 1.000 surdos. E a gente não tem visto esse pessoal nas igrejas. Né? Fica sabendo de um ou outro. Aqui não tem ninguém. E a gente passa na cidade, raramente tu vê, ou talvez a gente vê e não identifica. O cego te identifica, né? Mais fácil identificar. Ele não vê, mas a gente vê ele, né? E agora o surdo a gente não... Né? Se ele não estiver falando em libras ou gesticulando, a gente não identifica, é difícil ver. Assim, são como que os invisíveis, né? Ninguém vê. A gente só vê quando a gente está num lugar e eles chegam e eles têm uma necessidade, talvez, de comprar alguma coisa, e eles têm dificuldade ali em se comunicar, muitas vezes. Na maioria das vezes. Na semana anterior, 2 semanas atrás, teve em Passo Fundo a primeira mostra da Libras, e teve um evento regional, várias pessoas de várias cidades, um evento na Anhanguera, e nós participamos de uma reunião também de organização, né, curso de Libras que a gente faz, e o Senhor nos deu a graça de termos um espaço ali, e naquele espaço nós pudemos fazer uma pequena pregação para os surdos ali, em Libras, né? Sim, a gente já comentou brevemente sobre isso, mas acho que cabe bem agora nesse texto, porque são alguns lugares que já existem alguns altares edificados ali. Mas a gente se alegra porque a gente vê a igreja avançando também nesses lugares. Eu fiquei muito feliz por ter tido aquela oportunidade, por ter participado também da organização. E isso me estimulou também a essa mensagem aqui nessa noite, e a expectativa. Todo pregador tem uma expectativa, né? A gente sempre fala, não põe expectativa no homem, tem expectativa em Deus, mas a gente tem uma expectativa que a palavra chegue nos corações e ela possa produzir algo de valor, né? A minha expectativa é que você seja animado nessa noite a olhar um pouquinho mais adiante de onde você está. Entender que é possível, sim, a gente estar no Senhor, crescendo aqui no mundo. A igreja, eu sei porque, por questões de família, né, que falou por muito tempo, não precisa estudar, depois Jesus volta, fica tudo isso para o anticristo mesmo. Doía um dente, arranca, não precisa tratar, deixa, depois fica tudo assim mesmo. Não precisa estudar, porque depois, daqui a pouco também, né? E aí aconteceu que gerações e gerações de cristãos, né, foram ficando à margem das atividades sociais. Eram sempre os cidadãos da segunda classe, eram cidadãos discriminados. Mas o Senhor tem despertado a sua igreja, e nós precisamos entender isso, nós precisamos nos movimentar por isso. O lugar onde nós estamos hoje, o lugar que o Senhor tem nos colocado, é o lugar onde a partir dali nós vamos dar o primeiro passo. Se o Senhor tiver uma nova direção, é do Senhor, mas se não, a gente está avançando. E meu desejo é que essa palavra possa te animar a você querer vencer, querer ir mais adiante, querer desfrutar de coisas que ainda não desfrutou, e estabelecer lá, fincar bandeira, sabe? Nos lugares onde já existem outros altares, destruir altares. Você seja um Gideão que destrua altares e vá lá e finque a tua bandeira pelo Senhor. Pai, nós mais uma vez, Senhor, te damos graças por esse momento, Senhor, que foi preparado com oração, Senhor. Esse ambiente, não só esse ambiente físico que nós vemos, Senhor, mas as regiões celestiais, Senhor Deus, onde nós sabemos que existem pelejas, Pai. E nós podemos chegar, sim, nessas regiões celestiais pela nossa oração. Pela nossa oração, nós atravessamos essas regiões e chegamos ao Teu trono, Senhor. Nós sabemos, sim, que o que nos dá acesso a Ti, Pai,
Foi o sacrifício do nosso Senhor. Quando Ele expirou na cruz do Calvário, o véu se rasgou, e antes somente o sumo sacerdote podia ter acesso ali, mas pela morte na cruz do nosso Senhor, hoje nós temos acesso por Ele, pelo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o nosso Senhor que nos dá acesso, e por isso que nós oramos a Ti, Pai. Nós queremos alinhar, Senhor Deus, a nossa vontade com a Tua, o desejo do nosso coração com o Teu, Pai, para que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, que a gente acorde desse período de letargia da igreja, Senhor. Entenda que nós podemos vencer, sim, na nossa carreira pessoal, mas acima de tudo, Senhor, naquilo que favorece o reino, Pai. Pai, desperta nos Teus filhos, Senhor, as virtudes, aquelas que eles não reconheceram ainda, Senhor. Aquelas virtudes que talvez eles desprezem, ou talvez alguém tenha dito, não, isso não vai te levar a lugar nenhum, esquece disso, isso não é nada. Talvez aquelas virtudes que tenham sido sufocadas quando criança ainda, quando estava despertando para muitas coisas e recebia não, e não, e não, e não, por falta de instrução dos seus pais. Remove tudo isso hoje, nessa noite, Pai. Faça com que essas virtudes floresçam nos corações e nas mentes, Pai, dos Teus filhos, e que eles empunhem a Tua espada, Senhor, que eles vistam a Tua armadura, eles e eu também, Senhor, todos nós vistamos, Senhor Deus, toda a Tua igreja, Pai, vistamos a Tua armadura, Senhor, o escudo, Senhor, os calçados, Senhor Deus, o cinto, para que a gente vença essa batalha, Senhor. Nós queremos vencer ela nas regiões celestiais, Pai, para que a partir daí Tu vá pavimentando esse caminho, e pelo discernimento, Senhor, que o Teu Espírito nos dá, fazendo lembrar as coisas que o Senhor disse e as obras que Ele fez em Teu nome, Pai, que a gente possa avançar e destronar fortalezas, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, Senhor Deus, seja sobre nós, Pai. Pai, que o Teu ânimo, no dia que a gente achar que não dá, Senhor Deus, Ele nos coloque de pé novamente, Senhor. Senhor Deus, para que o Teu amor nos envolva, Senhor Deus, no momento de medo e de angústia, Senhor. Pai, que a Tua mão, Senhor Deus, seja conosco quando a gente achar que está tudo perdido, e que a gente nasceu para isso aí mesmo, porque a gente sempre foi assim, é o menor da nossa casa, como dizia Gideão. Eu tenho problema na minha fala, como dizia Moisés, e como outros tantos, Senhor, que olhavam mais para os seus defeitos do que para as suas virtudes. Como foi orado no começo desse culto, Senhor Deus, abra os nossos olhos, Senhor, para ver as maravilhas da Tua lei, Senhor, para que a gente avance, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Nós queremos Te ver nessa noite, queremos ver, Senhor, da Tua mão no nosso dia a dia. Ajuda-nos a entender e fazer a leitura das coisas do nosso dia a dia, Pai, para que a gente se aproxime de Ti, vencendo, Senhor, vencendo, Pai. Vencer na vida não é somente, Senhor, ter dinheiro e ser bem sucedido, mas vencer é usar todas as virtudes que Tu colocou em nós, Senhor, para cumprir o nosso propósito. Pai, eu Te louvo por cada vida aqui nessa noite, Senhor, cada vida, Senhor. Obrigado, Pai. Ah
Oh, tu és o melhor, tu és o mais belo, tu és o mais digno, tu és o único que é digno de honra, que é digno de glória. Tu és Yeshua. Esse é o nome acima de todo nome, toda a terra treme. Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, Glórias ao teu nome santo, Senhor. Irmãos, nessa sexta-feira, você que pode, venha à sala de oração a partir das 20 horas. Nós temos um momento aqui mais de louvor e adoração mesmo, onde a gente expressa o nosso coração para o Senhor. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença de cada um. Que o Senhor te leve para a tua casa em descanso, cheio de minhoca na cabeça, e que o Senhor vai te acrescentando dia após dia. Bom.